poderia analisar sobre diversos aspectos o discurso de posse do atual presidente da República. Mas vou ficar num único aspecto nessa primeira live para terça-feira, no aspecto em que ele diz que eliminará as privatizações, que o Estado é que tem que administrar a economia. Me parece que é algo preocupante. O Petrolão e o Mensalão existiram. E foram as empresas estatais que permitiram aquilo que o mundo considerou o maior esquema de corrupção de um governo na história do mundo. Embora o Supremo tenha desfeito a Operação Lava Jato, o certo é que bilhões de reais de corruptores foram devolvidos para os cofres públicos. O que vale dizer, as estatais foram fonte de corrupção, que afetaram inclusive a própria Petrobras, havendo inclusive uma queda monumental do valor das ações, tendo a Petrobras tendo que pagar, por aquele período do governo do PT, uma verdadeira fortuna para os acionistas americanos que acionaram a justiça americana e a Petrobras foi obrigada a um acordo. É um engano, portanto, pensar que as empresas estatais são do governo, que as empresas estatais são do povo, que as empresas estatais são da nação brasileira. Elas são dirigidas por elementos políticos, que sabem que não são donos da empresa. E quando mudar o governo na alternância da democracia, os recursos, o seu posto será substituído e outros tomarão. Por essa razão, a fonte de corrupção que nós tivemos no Brasil, no governo do PT, que o próprio Supremo, com outra composição, com Joaquim Barbosa, Carlos Aires, descobriram como fonte de corrupção, foram as empresas estatais. Por essa razão, que a onda de privatização trazia dois aspectos positivos. O primeiro aspecto, fazia com que efetivamente quem entende e ao mesmo tempo, se for mal, vai à falência, perde o que são os cidadãos brasileiros ou aqueles que vêm investir no Brasil e ganham residência no Brasil. Esses daí, na verdade, sempre fizeram. Isso, por exemplo, nas rodovias, etc., a privatização das estradas, o que melhorou isso no país. Essa é a razão pela qual preocupa o discurso do presidente. O seu governo, o governo do PT, é que gerou o Petrolão e o Mensalão, os maiores esquemas de corrupção a partir de empresas estatais. Agora, dizer que pretende que essas empresas sejam do povo, não. São daqueles que assumiram o poder, que fazem o que bem entendem, ao ponto da Petrobras, no governo do PT, ter aquele período da corrupção do Petrolão, paga essa indenização milionária aos acionistas americanos. Isso me preocupa. O povo é que deve dirigir a economia. O artigo 170 da Constituição declara que a livre iniciativa e a livre concorrência que caracterizam a economia brasileira. E o 174 declara que a administração pública não poderá, o poder público, orientar as empresas estatais. Será apenas optativo, facultativo, nas orientações à participação do poder público nas empresas privadas, no regime da livre iniciativa, como eu expliquei, aliás, no meu Instagram, nas aulas que durante 9 programas eu dei sobre os novos títulos da Constituição. Por isso, na primeira manifestação do presidente, além de outros aspectos que poderia comentar mais tarde, o que mais me impressionou foi pretender voltar para a estatização da economia, dizendo que o Estado estará presente quando o seu partido foi o gerador dos maiores movimentos de corrupção da nação brasileira. E o Lava Jato, que foi elogiado no mundo inteiro, só perdeu força
por uma interpretação jurídica. Lembrando-se, como disse o ministro Luiz Fux, como disse o ministro Marco Aurélio, o presidente Lula teve os processos anulados, mas ele não deu as provas. Ele não foi absolvido nos processos pelos crimes que lá estavam. Apenas a incompetência de foro levou à mudança desses processos para outras instâncias e a prescrição em função da idade e, ao mesmo tempo, a proibição de utilizar aquelas provas constantes nos processos no Supremo levaram à absolvição do presidente. Me preocupa muito que se volte às empresas estatais, que foram o fulcro da corrupção no governo anterior, no governo do PT, no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Gostaria que, mais do que nunca, tanto o Ministério Público quanto o próprio presidente, se quiser reformular o seu perfil, fazer com que se esqueça aquilo que aconteceu no seu partido nos governos anteriores, não permita que as empresas tenham aquele foco de corrupção que foram no passado. Esse ponto de fazer com que as empresas estatais não sejam mais privatizadas, dizer que são do povo, infelizmente, nos governos do Partido dos Trabalhadores nunca foram. Nesse texto, isto que foi colocado pelo presidente no seu primeiro discurso, a mim me preocupa muito.